E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estudar funções polinomiais do segundo grau, prosseguindo o capítulo anterior em que nós estudamos funções polinomiais do primeiro grau. Neste capítulo nós vamos estudar a função quadrática, vamos estudar como fazer o gráfico, do plano cartesiano, entender o que é o zero ou raiz da função quadrática, e resolução de funções quadráticas por fatoração, valor máximo e valor mínimo, e estudar sinais da função quadrática. Os golfinhos são mamíferos que têm como habitats os oceanos e os mares de todo o mundo. Eles vivem bem tanto em águas costeiras como em oceânicas. Com mais de 250 dentes, alimentam-se basicamente de peixes e lulas. Seu peso chega a 110 kg. Vivem em grupos e são considerados ágeis, velozes e acrobatas. Você já observou o movimento que eles fazem ao saltar? Parece com o gráfico de qual função? Então, com isso, vamos estudar. Com essa introdução, vamos lá estudar a função quadrática. A montanha-russa é um dos brinquedos mais populares em parques de diversão. Nesse brinquedo, os carrinhos descrevem uma trajetória em uma pista com subidas e descidas, além dos conhecidos loops. Em determinados trechos, a trajetória é chamada de parabólica, pois lembra uma importante curva chamada parábola. Que função matemática apresenta como gráfico uma parábola? A função de segundo grau. Uma função é denominada função quadrática quando é definida por y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, ela é definida como lá aquela equação que nós estudamos lá atrás, por uma equação de segundo grau. E como é de segundo grau, é porque o x está elevado a 2, está elevado ao quadrado, e por isso a função de segundo grau é chamada de função quadrática, em que temos que, por definição, que o a é diferente de zero. Alguns exemplos de função de segundo grau temos aqui, ó. Lembrando, que quando temos a, b e c diferente de zero, nós tínhamos que ela é completa, a equação completa. E quando nós tínhamos faltando ou B, ou faltando C, ou faltando B e C, ela é incompleta. No plano cartesiano, podemos construir o gráfico de uma função quadrática procedendo da mesma maneira como fizemos na função de primeiro grau, que foram atribuídos valores arbitrários para o x, que no caso é do domínio da função. Depois foi calculado os valores para o y, que é a imagem dos valores de x pela função dada, e anotando cada par ordenado, associando a um ponto no plano cartesiano. Como, por exemplo, eu tenho aqui a função, no caso, como é a função do segundo grau, quanto mais pontos você fizer, melhor. Se você for fazer por esse método arbitrário, você tem que escolher, tem que fazer vários pontos, requer que você faça vários pontos, escolhe vários valores para x, tanto positivos quanto negativos, calcula os valores do y para cada x arbitrariamente escolhido, e vão se anotando, montando os pares ordenados e marcando cada um desses pontos no plano cartesiano. Ao conectar esses pontos através de uma linha, a gente observa que o gráfico formado é uma parábola. Esse método arbitrário não é muito aconselhável. Você pode escolher pontos que não favoreçam a formação real e completa do seu gráfico. Eu vou ensinar um método mais eficaz para que você esboce o gráfico de qualquer função de segundo grau, que é melhor do que esse método arbitrário, ok? Tem aqui mais uma função, mais um exemplo, onde foi feitos os cálculos arbitrariamente, pegar todos os pontos, marcado no plano e esboçado o gráfico. Comparando os dois gráficos, quais as diferenças, semelhanças e características que a gente vê entre eles? A outra função, perceba que a concavidade estava voltada para cima. E já nessa segunda função, a concavidade está voltada para baixo. E isso tem um motivo e uma relação padrão. A concavidade de uma parábola depende do sinal do A.
nós temos que a equação é essa daqui. É y igual a x ao quadrado mais bx mais c. O gráfico anteriormente é de uma função que o a é positivo. Quando o a é positivo, a parábola fica com a concavidade voltada para cima. Entretanto, quando o a é negativo, como exemplifica essa função aqui, ó, o a é menos 1, perceba que a concavidade da parábola fica voltada para baixo. Eu costumo ensinar assim: o a positivo, boquinha feliz; o a negativo, boquinha triste. As semelhanças que a gente pode ver entre esse gráfico e o outro é que as duas parábolas tocaram o eixo x, intersectaram o eixo x duas vezes. Né? Nós vimos que a reta só intersecta o eixo uma vez, enquanto que a parábola pode intersectar o eixo até duas vezes. Outra coisa que nós podemos observar tanto nesse gráfico como no outro é que existe um ponto específico, característico, onde eu costumo dizer que a parábola ela faz a curva. Quando ela está com a concavidade para cima, ela vai até no máximo chegar nesse ponto, que nós chamamos o ponto do vértice, e depois ela sobe. E quando a parábola está com a concavidade para baixo, ela chega no máximo até esse ponto, que também é chamado de vértice, e depois desce. Outra coisa que é característica do vértice é que ele divide a parábola exatamente ao meio. Outra coisa que é característica do vértice, por exemplo, se você tivesse uma subida na montanha-russa que fosse definida por essa parábola aqui, você vai observar o seguinte, que o ponto mais alto que você ia chegar na montanha-russa era onde? No vértice. É o valor mais alto, é o valor máximo. E chegasse desse ponto depois, você iria descer. Então, tem características atreladas ao vértice da parábola e atrelado também aos pontos onde ela toca no eixo x. Então, novamente, se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o A é negativo, a concavidade é para baixo. E a parábola pode tocar o eixo X em dois pontos, mas também pode acontecer dela tocar em apenas um ponto e pode acontecer dela não tocar em nenhum ponto. E nós vamos ver quando é que isso acontece. Vamos ver. Determine as concavidades dos gráficos das funções a seguir, né? Se elas estão para cima ou se elas estão para baixo. Como nós vimos, como eu acabei de explicar, que a concavidade depende do sinal do A. Se o A é positivo, boquinha feliz. Se o A é negativo, boquinha triste. Então, vejamos só. Aqui na A, o A é igual a 1. Perceba que o A é positivo. Então, boquinha feliz. A concavidade vai ser para cima. Nessa B, perceba que o A vale menos 1, ou seja, o A é negativo. Se o A é negativo, boquinha triste. Então, a concavidade é para baixo. Nessa aqui também o A é negativo, concavidade para baixo. Nessa aqui o A é positivo, concavidade para cima. Na E também o A é positivo, o A vale 1, então a concavidade também para cima. E na F também concavidade para cima. Nós vimos lá, quando a gente estava estudando função de primeiro grau, que o ponto que a reta tocava o eixo x era justamente a raiz da função, também chamada de zero da função. Então, ó, os valores para x, para os quais a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c se anula, ou seja, os valores de x que fazem com que y seja igual a zero são denominados zeros ou raízes da função. Algebricamente, nós já aprendemos a calcular os zeros de uma função quadrática. E geometricamente, que é o esboço do gráfico, nós verificamos o quê? Que as raízes de uma função quadrática é justamente os pontos em que o gráfico toca o eixo x. Então, veja só.
Se nós fazemos y igual a zero, coloque y igual a zero nessa equação. Vamos ficar aqui, ó, com ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E nós já aprendemos a resolver uma equação de segundo grau igual a zero. Uma das formas era soma e produto, outras formas era fazer completar quadrados, que também é chamado de fatoração, e o outro era fazer pela fórmula resolutiva, que era a fórmula de Bhaskara. Que delta é b ao quadrado menos 4ac, e x fazemos menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, nós vimos o seguinte, que se o delta for maior que zero, a função vai ter duas raízes reais. Geometricamente, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a função vai intersectar o eixo x em 2 pontos, exatamente no valor das duas raízes. Se o delta for igual a zero, nós vimos lá anteriormente que isso aqui só vai ter uma raiz. Então, significa dizer que a parábola só vai intersectar o eixo x em um ponto, exatamente no valor dessa raiz que for calculada. Agora, se o delta for negativo, não tem raízes, né? Não tem solução. Então, quer dizer que a parábola não vai intersectar o eixo x em nenhum ponto. Ou toda a parábola toda ela vai estar acima do eixo x, ou toda a parábola vai estar abaixo do eixo x, sem tocar o eixo x nenhuma vez. Tem um truque para você saber nessa última situação, se ela vai ficar toda acima ou toda embaixo. Se o A for positivo, nós vimos que a parábola fica com a concavidade para cima. Então, ela vai estar totalmente em cima do eixo X, acima do eixo X, na parte de cima. Agora, se o A for negativo, a concavidade fica para baixo. Então, quando ela não tem raízes e o A é negativo, então ela vai ficar toda embaixo do eixo X, por baixo do eixo X. Essa tabelinha tem um rápido resumo de como você ter uma ideia de como vai ficar a parábola. Então, veja só, se o delta for positivo, a parábola vai intersectar o eixo X 2 vezes, porque você vai ter duas raízes. Se o delta é igual a zero, a parábola vai intersectar o eixo X apenas uma vez, porque você só vai conseguir achar uma raiz. Se o delta for menor que zero, perceba, ela não vai tocar o eixo X nenhuma vez. Ou a parábola vai ficar toda acima do eixo X ou toda abaixo do eixo X. Depende de quem? Do valor do A. O A positivo, com cavidade para cima, com cavidade para cima, com cavidade para cima. Se o A for negativo, com cavidade para baixo, com cavidade para baixo, com cavidade para baixo. Então, temos aí os 6 tipos de parábolas que podem aparecer, que podem se formar dependendo de quem? Da equação de segundo grau da função. Determine algebricamente os zeros de cada uma das funções quadráticas a seguir. Vamos lá. Achar o zero de uma função é igualar o y a zero, né? Vamos igualar o y a zero. Na letra A, o y vale x ao quadrado menos 25. Igualando a zero, nós vimos que quando a função quadrática é incompleta, a equação é incompleta, dá para se resolver por outros meios, sem precisar sempre fazer a fórmula resolutiva. Passa o menos 25 para lá, vai 25. Passa a raiz quadrada, lembrando que tem que ir mais ou menos a raiz. Encontramos que x é igual a mais ou menos, a raiz de 25 é 5. Então, os zeros dessa função aqui é x igual a menos 5 e x igual a 5. São os zeros dessa função. Então, sem esboçar o gráfico, nós já sabemos o quê? Que essa parábola aí vai intersectar o eixo x em cima dos valores menos 5 e 5, e eu também já posso saber que a concavidade dessa curva vai ser para cima, já que o A é positivo. Então, nós já temos uma grande noção de como é que fica o gráfico, sem fazermos o gráfico. Na letra B, ó, já temos uma equação completa. Quando a equação está completa, aí é interessante você fazer a fórmula resolutiva. Então, vamos lá. Nós tínhamos aqui que o A vale 1, o B menos 10,
e o C igual a 25. Fazendo Bhaskara, vamos ficar. Faz B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 10, então menos 10 ao quadrado. 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 4 vezes 1 vezes 25 dá 100. Achamos delta igual a 0. Quando delta é 0, nós vimos lá que só vamos encontrar uma raiz. Ó, menos B mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Como o delta é 0, essa parte aqui vai dar 0. A raiz de 0 é 0, só vai sobrar menos B sobre 2A. Aí o B é menos 10. O A é 1, fica 2 vezes 1, menos com menos mais. Vai ficar 10 sobre 2, fica x igual a 5. Então, o ponto em que essa função aí da letra B vai intersectar o eixo x é exatamente em cima de x igual a 5. Então, gente, percebam que existem pontos que são mais importantes numa parábola. Do jeito que na função de primeiro grau eu dei uma dica, né, quais são os 2 pontos mais importantes para você calcular para fazer o gráfico. Na parábola existem os pontos que são os pontos mais importantes. Então, o melhor método para você fazer o gráfico de uma parábola é calcular apenas os pontos que são mais importantes, ao invés de sair calculando pontos arbitrários, fazer vários pontos, não sei nem quantos pontos, para poder esboçar o gráfico, e que você nem vai ter certeza se o gráfico está realmente certo, se você colocou o vértice no lugar certo, se você, né, subiu a parábola até o ponto certo e desceu ela no momento certo. Então, o método arbitrário pode estar passível de erro quando o aluno vai fazer. Então, eu vou ensinar um método que você calcula apenas os pontos. Vou aplicar o método que você calcula apenas os pontos que são importantes, os pontos mais importantes da parábola. Nós vimos que os primeiros pontos mais importantes são as raízes, então primeiro são eles dois, que é justamente aonde a parábola vai intersectar o eixo x. O outro ponto que eu já discuti, que é extremamente importante, é o vértice, porque ele divide a parábola ao meio. Também é definido como o pontão da parábola faz a curva, né? Então veja só, se uma parábola tem esse comportamento aqui, ela é uma função, então, que apresenta um valor de mínimo. Por que um valor mínimo? Porque, veja, ela vem lá de cima, desce até aqui, no máximo ela desce até aqui e depois sobe. Então, perceba que esse é o menor valor que a função assume. Então, quando o A é positivo, A positivo, como eu costumo brincar, boquinha feliz, com cavidade para cima, a função apresenta um valor mínimo. Agora, se o A for negativo, a concavidade é para baixo. Então, perceba que quando a concavidade é para baixo, o gráfico, a parábola sobe até aqui e depois desce. Então, esse ponto lá em cima, que é o ponto do vértice, é o valor máximo da função. Então, perceba, quando A é negativo, com cavidade para baixo, a função possui um valor de máximo. E quando a função o A é maior que zero, ou seja, a concavidade é voltada para cima, a função apresenta um valor de mínimo. Então, existem situações, existem problemas que são definidos por uma equação de segundo grau, e o questionamento, às vezes, da pergunta é: calcule o valor máximo que isso aqui atinge, calcule o valor mínimo. E quando se trata do valor máximo ou valor mínimo de uma função de segundo grau, está se referindo ao vértice, né? Nós associamos ao vértice. Certo? Para calcular o valor do vértice, nós fazemos menos b sobre 2a para calcular o x do vértice. E para calcular o y do vértice, nós fazemos menos delta sobre 4a. Certo? Então, essa é a forma para calcular o x do vértice. Ou usa a fórmula, ou também tem um truquezinho bem legal que eu vou mostrar para vocês na prática, para encontrar o ponto do vértice, certo? Neste exemplo resolvido aqui, sem fazer cálculo, me responda se a função y igual a x ao quadrado menos 3x menos 18, ela tem ponto de mínimo ou tem ponto de máximo?
Vamos ver, ó. O A aqui é positivo, o A é igual a 1. Quando o A é positivo, a concavidade da parábola fica voltada para cima. Então, ela desce até aqui e depois sobe. Então, ela vai ter um ponto de mínimo. Então, perceba que sem fazer cálculo, apenas analisando o sinal do A, nós conseguimos identificar se a parábola tem ponto de máximo e ponto de mínimo. Você quer calcular? Então, tire o A, o B e o C. O A é 1, o B menos 3, o C é menos 18. Você vai precisar calcular delta, calcule delta. O x do vértice vai fazer menos b sobre 2a, e dá 3 sobre 2. E o y do vértice dá menos 81 sobre 4. Ou seja, esse aqui, com isso nós calculamos as coordenadas do ponto do mínimo, da função, e também, né, as coordenadas do vértice. Para analisar, gente, o sinal da função quadrática, vamos relembrar um pouquinho. A função de primeiro grau, nós vimos que o gráfico se divide em duas etapas. A gente encontra a raiz, né, da reta, do gráfico da função afim, que é uma reta. Aí tem o ponto que ela toca no eixo x. Nós vimos que uma parte da reta sempre fica em cima do eixo x, na parte positiva, e uma parte da reta fica abaixo do eixo x, que é na parte negativa. Agora, a parábola, ela faz uma curva. Então, ela às vezes está positiva, às vezes está negativa, às vezes fica positiva novamente. Então, para você analisar os sinais de uma função quadrática, é interessante que você já tenha o gráfico pronto para você analisar o sinal. Depois que você tem o gráfico, você vai analisar. Ó. Perceba que quem define a parte do gráfico que fica em cima do eixo x ou que fica abaixo do eixo x, quem define também são as raízes. Da mesma forma que na função de primeiro grau a gente se baseava na raiz para estudar o sinal da função, na função de segundo grau também nós vamos ter como base as raízes para estudar o sinal de uma função. Então perceba, quando ela faz essa curva aqui, ó, cada caso é um caso. Nós vimos que podem surgir 6 parábolas, né? Uma daquelas 6 parábolas. Então, se acontece isso aqui, por exemplo, ó, perceba aqui, a parte do gráfico que está por cima, ela é positiva, que está ali conectada a valores de y positivo. Agora, a parte que está por baixo, ela está conectada a y de valores negativos. Então, nesse intervalo, a função é negativa. Como escrever os intervalos? Escreva os intervalos, ou então para quais valores de x a função é positiva, para quais valores de x a função é negativa. Então, veja, ó, quando x é menor que menos 2, quando x é menor do que menos 2, a função está positiva. E perceba também que quando x é maior que 2, a função também fica positiva. Então, perceba que antes do menos 2 a função é positiva e depois do 2 também a função é positiva. Então, para qualquer valor de x que eu pegar antes do menos 2 ou para qualquer valor de x que eu pegar depois do 2, nós vamos ter o y maior que zero, ou seja, a função assumindo valores positivos. Agora, se nós pegarmos um valor de x que esteja no meio de menos 2 e 2, como é que eu escrevo isso? Eu escrevo menos 2, menor que x, menor que 2. Ou seja, se eu pegar algum número, por exemplo, 0, 1, menos 1, 1,5, enfim. Se eu pegar qualquer valor de x no meio entre menos 2 e 2, aí o y já fica negativo, ou seja, a função assume valores negativos. Então, veja que nós precisamos das raízes e ter a noção se a concavidade dá para cima ou para baixo, para analisar quais os valores que a função vai ser positiva e onde é que ela vai ser negativa. Agora, imagine que a função é assim, ó, tocando no eixo x apenas uma vez e toda a parte da parábola está abaixo do eixo x. Então, perceba que ela é negativa para qualquer valor de x. Ela nunca é positiva porque nenhuma parte do gráfico ficou em cima do eixo x. Já essa situação, percebam, ela ficou toda em cima do eixo x. Então, a gente conclui que ela é sempre positiva para qualquer valor de x que você escolher. Vamos lá, pessoal. Vamos ver agora como esboçar o gráfico
de uma parábola, fazer o estudo de sinal, fazer tudo que eu expliquei até agora. Mas sem fazer isso de forma arbitrária, escolhendo vários pontos, inúmeros pontos, para fazer uma parábola, sem nem você ter certeza se está colocando, se o vértice foi calculado, se o vértice está no lugar certo. Então, o foco aqui não é calcular pontos arbitrariamente, mas sim focar realmente nos pontos que são importantes em uma parábola. E com esse passo a passo, você faz o gráfico de qualquer parábola, certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto que você vai procurar, o primeiro ponto que você vai calcular é fazer x igual a zero. Por que eu sempre escolho esse primeiro? Porque é o mais fácil, dá para você fazer até mentalmente. Vá na função e substitua x igual a zero. Aqui dá zero, vai sobrar só o 3. Qual é a outra coisa importante nesse ponto? É que esse ponto aqui, 0 para x e 3 para y, é justamente o ponto onde a parábola intersecta o eixo y. Então, quando você faz x igual a 0 e encontra o y, você está encontrando onde a função toca, onde a parábola intersecta o eixo y. O segundo ponto é você fazer y igual a 0. Nós acabamos de ver que quando fazemos y igual a 0, nós estamos procurando as raízes da função. E as raízes da função são justamente os pontos aonde a parábola toca o eixo x. Então, tem um motivo para eu estar escolhendo esses pontos. Então, igualando a função igual a 0, vamos lá. É uma função completa, tem o a, o b e o c, todos três diferentes de 0, então nós vamos fazer por Bhaskara mesmo, pela fórmula de Bhaskara. Mas para eu facilitar meu uso aqui da fórmula de Bhaskara, eu vou multiplicar por menos 1, porque tem muito sinal negativo aí, ó. Vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 3. Eu vou multiplicar por menos 1 só para encontrar as raízes. Mas lembre-se que nós vamos esboçar o gráfico dessa função aqui, e não dessa que eu estou simplesmente fazendo o cálculo. Então, o a aqui é 1, o b é 2 e o c é menos 3. Fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. 2 ao quadrado dá 4, aqui é menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 3, 12. E por último, 4 mais 12 dá 16. Achamos delta igual a 16. O delta é positivo, significa que nós vamos achar dois valores para o x. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. O b é 2, então fica menos 2. Vou colocar logo a raiz de 16, que a raiz do delta é 4. 2 vezes a, o a é 1, 2 vezes 1, 2. Calculando x1. x1 vai ficar menos 2, menos 4 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. x2, menos 2 mais 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Encontramos as duas raízes. Então, perceba que com isso a gente vai construir nos pontos. Ó, o primeiro ponto que eu achei é 0 para x, 3 para y. Os outros pontos são menos 3 para x, 0 para y, 1 para x e 0 para y. São justamente os pontos onde a parábola intersecta o eixo. O terceiro passo é encontrar o ponto do vértice. E é isso mesmo que vocês estão vendo. Nós não precisamos fazer vários pontos aleatoriamente, só precisamos de 3 passos, esses 3 passos. O último passo é encontrar o ponto do vértice, né? Então, considerando a nossa função, menos x ao quadrado, menos 2x mais 3, temos aí na nossa função que o a é menos 1, que o b é menos 2, e o delta nós já calculamos, o delta é 16, né? Entendam que você não pode usar o a e o b dessa expressão aqui, porque daqui para cá foi simplesmente o cálculo que eu fiz para achar x1 e x2. E eu só multipliquei por menos 1 para facilitar os cálculos. Mas seu foco é essa função aqui. Então, nessa função, o a é menos 1, o b é menos 2 e o delta nós já calculamos, é 16. Então, calculando o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos, o b é menos 2, o a é menos 1
Aí veja só, menos com menos é mais, vai ficar 2. 2 vezes menos 1 fica menos 2. Perceba que 2 dividido por 2 dá 1, só que mais positivo com negativo fica negativo. Pronto, achei o x do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta é 16, aí 4 vezes o valor de a é menos 1. Ficamos com menos 16 em cima, 4 vezes menos 1, menos 4. Aí, menos com menos é mais, 16 dividido por 4 dá 4. Com isso, encontramos, então, o ponto do vértice. O ponto do vértice é menos 1 e 4. Então, veja que eu tenho, com esse passo a passo, somente calculei os pontos principais de uma parábola. O ponto que ela toca o eixo y, os pontos que ela toca o eixo x e o ponto do vértice. Vamos fazer a nossa parábola aqui, nesse espaço que me sobrou da melhor maneira possível. Então, ó, quais os pontos que eu vou marcar no nosso gráfico? Vamos lá. Nosso primeiro ponto passa por y igual a 3. Então, eu vou aqui, 1, 2, 3. 2, 3. Nossa parábola vai passar nesse ponto aqui. Segundo passo, no segundo ponto, nós encontramos que ela passa em menos 3 e corta o eixo x em menos 3 e em 1. Então, vamos lá, aqui, 1, 2, 3. Marquei menos 3 aqui. E 1, 2 e 3, ela passa em 1. Certo? Ó, toca o eixo x em menos 3 e em 1. E por último, o ponto do vértice. O ponto do vértice é menos 1 e 4. Então, menos 1 para x, menos 1 para x e 4 para y. Tá aqui. O ponto é esse. Marcado os pontos que você encontrou, você vem, ó, você vai subir a parábola até o vértice e descer o restante. Então, né, não ficou perfeito, porque é até complicado a gente desenhar na tela do notebook, mas eu creio que tenha dado para vocês entenderem como fazer. Perceba que, como esperado, a parábola está voltada para baixo, porque o A é negativo. Perceba isso. Perceba também que toda essa parte que está embaixo do eixo x é onde a função é negativa. Perceba que toda essa parte que está em cima do eixo x é onde a função é positiva. Então, perceba o seguinte, que y é maior que zero. Em quais intervalos y é maior que zero? Para quais valores de x a função é maior que zero? Quando o x está entre as duas raízes, ó, entre menos 3 e 1. Então, quando o x está entre menos 3 e 1. Agora, o y é negativo. Perceba que o y é negativo se o x estiver antes do menos 3, ou seja, se o x for menor que o menos 3, ou se o x for passado 1, se o x for maior que 1. Então, com esse passo a passo, perceba que eu fiz tudo no que a gente estudou nesse capítulo numa questão só. E se eu pergunto para você qual é o valor máximo que essa função assume, o valor máximo é aqui no vértice. Então, o maior valor que essa função assume é y igual a 4, é o ponto do vértice. Então, o maior valor, o máximo valor que o y assume é o y igual a 4. Vamos fazer mais uma situação aqui, ó, seguindo o mesmo passo a passo. Então, o primeiro passo, faço x igual a 0. Se fizermos x igual a 0, perceba. Aqui dá 0, sobra só 4. Segundo ponto, fazemos y igual a 0. Igualamos a função a 0. Perceba que o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 4. Fazendo Bhaskara. Vamos lá, b é menos 4 ao quadrado. 4 é menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Menos 4 ao quadrado dá 16, 4 vezes 1 vezes 4 dá 16, achamos delta igual a 0. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a.
O delta é zero, a raiz de 0 vai dar zero, perceba que vai sobrar só menos b sobre 2a. Aí o b é menos 4, o a é 1, encontramos, ó, menos com menos é mais, 4 dividido por 2 é 2. Então, só encontramos uma raiz. Quer dizer, então, que a função só vai tocar o eixo x uma única vez. Então, encontrei o ponto 0 e 4. Aqui encontrei o ponto 2 e 0. E por último, vamos fazer o ponto do vértice. O ponto do vértice, nós fazemos menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Vamos lá, o b é menos 4, aí o a é 1, aí aqui o delta é 0, aí 4 vezes o valor de a. Menos com menos mais, 4 dividido por 2 é 2. Vou botar aqui na frente o ponto do vértice. É 2. Aí perceba, 0 dividido por 4 dá 0. Encontramos todos os pontos precisos. Perceba que o ponto do vértice coincidiu ser o ponto raiz, o ponto da raiz. Perceba que isso sempre vai acontecer, essa coincidência do ponto do vértice ser exatamente igual a esse ponto, sempre vai acontecer isso quando o delta for igual a zero. Então, vamos marcar os pontos. Ó. Tem esse ponto, 0 e 4, 2, 3, 4, ou seja, vai tocar o eixo do y em y igual a 4, e vai tocar o eixo x em x igual a 2. Certo? Eu coloquei y igual a 4, vou colocar agora x igual a 2, que é esse daqui. E esse aqui também é o ponto do vértice. Então, significa que a parábola vem descendo até aqui e depois sobe. Então, vem descendo até aqui e depois ela sobe. Eu estou fazendo pontilhado porque fica mais retinho se eu fizer pontilhado, certo? Mas aí no caderno de vocês, vocês fazem preenchido bem bonitinho. Então, pronto, eu já fiz a parábola dessa função aí, ó. Se eu perguntasse novamente para vocês, ela tem valor máximo ou valor mínimo? Tem valor mínimo. O valor mínimo é no ponto do vértice. Nesse ponto do vértice, o y vale quanto? O y vale 0. Então, y igual a 0 é o valor mínimo, é o menor valor que o y pode assumir, considerando essa função aí. Outra coisa que podemos discutir é o sinal. Perceba, o A é positivo, a parábola ficou voltada para cima, e ela tocou, como ela tocou o eixo Y, o eixo do X apenas uma vez e ficou toda em cima, então perceba que o Y é sempre positivo. Ó. Todos os valores de Y são positivos, independente do valor que você escolher para X. E por último, o último exemplo. Vamos lá, passo a passo. Se x for 0, aqui 0, sobra só o 4. Segundo passo é encontrar as raízes, fazer y igual a 0. O A é 1, o B é 3 e o C é 4. Fazendo Bhaskara, 3 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Dá 9 menos 16, que dá menos 7. Encontramos um delta negativo. Quando o delta é negativo, não tem raízes. Se não tem raízes, quer dizer que ela não vai tocar o eixo x em nenhum ponto. E por último, calculamos o ponto do vértice. Quem é o ponto do vértice? Menos b sobre 2a e menos delta dividido por 4a. Fazendo menos b sobre 2a, o b é 3, o a é 1, aí o delta. O delta é menos 7, aí 4a é 1, veja aqui, ó. Vai ficar menos 3 sobre 2, o ponto do vértice, menos 3 sobre 2.
E aqui menos com menos mais, fica 7 sobre 4. Esse é o ponto do vértice. Antes da gente analisar, ver aqui, vamos ver o seguinte. Como ela não tem raiz, ela não vai intersectar o eixo X. Ou o gráfico vai ficar todo aqui na parte de cima ou todo aqui na parte de baixo. Como é que eu sei? Através do valor do A. Perceba que o A é positivo. Então, boquinha feliz. A concavidade vai ser para cima. Com isso, nós sabemos então que ela vai ficar toda aqui em cima. Toda nessa parte aqui, em cima do eixo X. Então, já que ela vai ficar em cima do eixo X, eu vou botar o eixo X aqui um pouquinho mais para baixo. Ficar melhor de fazer. Os pontos que nós temos, ó, 0 para X e 4 para Y, então vou lá marcar 4 para Y. Tá aqui o ponto, esse ponto aqui, tá marcado. Não tem raízes. O outro ponto que nós temos que marcar é o ponto do vértice. O ponto do vértice é menos 3 sobre 2 para X, menos 3 sobre 2, você tem que dividir para saber mais ou menos quanto é. Menos 3 sobre 2 é menos 1,5, né? Menos 1,5. Então, menos 1,5 vai estar aqui no meio. E 7 sobre 4, também para a gente ter uma noção de onde é que vai ficar, você divide 7 sobre 4 dá 1,75. Então, eu vou colocar aqui próximo ao 2, certo? Ó, tem aqui 1, 2, 3, 4... 1,75 vai estar aqui mais ou menos perto do 2. Concavidade para cima, se esse é o ponto do vértice, então o gráfico vai estar daqui para cima. Aqui faço a nossa parada. Prontinho, aqui, ó. Como ela está toda acima do eixo X, ela é toda positiva. Se eu pergunto para você qual é o valor mínimo da função que a função assume, é no ponto do vértice, e o valor mínimo que y consegue assumir é 1,75. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Certo? Até a próxima aula. Se cuidem. Vão praticar. Façam as atividades, certo? E aquele abraço.